Vamos dar início, então, ao podcast do Secov Zona Sul, é o Secovcast. Vamos abordar vários temas aqui sobre negócios imobiliários. Cada convidado que estiver conosco vai ter uma participação e uma contribuição para a gente fazer esse compartilhamento com todos. E para dar início nesse bate-papo de hoje aqui, estou recebendo o Giancarlo, aqui do Lab da FEComércio, especialista na área de inovação, de educação. Vamos fazer uma conversa nessa linha e ver o que isso aí pode trazer de benefícios, né? E quais os impactos também que estão gerando dentro do mercado imobiliário. Então, para abrir a nossa conversa, aí conta um pouquinho da tua história aqui no Lab, nessa tua ligação com educação, com inovação. Sérgio, muito obrigado. Agradecer o convite inicial. Curiosamente, é a primeira vez que eu gravo no nosso estúdio aqui. Então, já teve mais de 100 horas de gravação. É a primeira vez que eu gravo no estúdio. Meu nome é Giancarlo Giacomelli. Então, eu trabalho com inovação há talvez 13, 14 anos. Então, tive uma primeira experiência lá com o Sebrae, Sim. agente local de inovação. Então, tenho estudado inovação nos últimos 10 anos, pelo menos. A gente constituiu o Lab em maio de 2022, isso aí, né? Então tem um pouquinho mais de um ano. Um ano aí de movimento. É isso aí. E com esse propósito de conectar os nossos segmentos, né? Os segmentos do comércio, e daí o setor imobiliário é um dos principais segmentos de comércio e serviços, com esse ecossistema de startups. Então acho que a gente apoiar assim, essa conexão, porque daí acho que até entra como pauta depois, né? De que uma parte da inovação é entender que a gente não precisa fazer tudo dentro de casa. Então, se já tem alguém fazendo, especialista, eu quero me conectar e não investir até, nisso. Gia, eu vou sempre anotando aqui. Essa é a minha característica da gente ir fazendo os bate-papos, e uso isso também no meu dia a dia. E a questão da inovação, o pessoal fala inovação aberta, inovação fechada, tem alguns termos que são usados. Sim. De repente, passa um pouquinho para nós aí como é que pode gerar o entendimento de quem está acompanhando esses termos que estão sendo usados aí. Eu acho que é um termo que ficou muito na moda, e quando fica muito na moda, o conceito acaba se diluindo, né? Então, a gente utiliza um conceito do Scott Anthony, que é um pesquisador assim, bem reconhecido, que ele diz, olha, inovação é uma coisa diferente que gera valor. Uma coisa diferente que gera valor. Se não gerou valor para alguém, então ainda não é inovação. E não tem problema. Então, a gente pode, assim, de alguma forma, categorizar que eu posso ter os criativos, eu posso ter pessoas que são super criativas, estão sempre tendo ideia e tal, mas que não conectam, não chega com alguém, essa ideia não floresce. Eu posso ter os inventivos, que são aqueles caras que, olha, ele faz muita coisa, ele cria, mas acaba não sendo bem sucedido. E os inovadores vão ser as pessoas que normalmente, ou que talvez nem sejam tão criativas ou tão inventivas, mas elas olham para isso que foi criado e elas dizem, não, olha, isso daqui faz sentido aqui. Então, eu diria que a inovação vai estar muito relacionada a conectar, né? Conseguir entender o que está acontecendo de novo, o que está sendo criado, e entregar isso para quem precisa, gerando valor nessa transação. E valor não quer dizer só valor financeiro, mas se eu diminuir o tempo de uma transação, se eu der mais segurança, mais qualidade numa transação, eu estou gerando valor de alguma forma. Uma melhoria dentro do processo, né? Ela sempre vai impactar depois lá também na questão econômica. Porque todo o resultado que tu consegue aumentar ou melhorar, ele vai, de repente, te diminuir um custo ou vai te gerar uma receita. Então, eu enxergo isso também como um processo contínuo, assim, que está sempre em movimento. Na realidade, quando eu entro nessa linha de inovação, ou comecei também a me envolver com esse movimento de inovação, eu me reporto a todo o aprendizado que eu tive na área da gestão da qualidade, né? E vejo que tem tudo a ver com o mesmo processo, que é a questão de colocar, do pensar, executar, analisar e melhorar. Então, é o PDCA que acompanha todo esse movimento. E vejo que dentro desses parques, grupos, enfim, então, são vários movimentos, o ecossistema da inovação, né? Quando eu participei já de alguns, assim, como tu também tem um movimento aí bastante contínuo, deve ter observado dentro desse sentido, né? Quer dizer, planeja, executa, organiza, e o pessoal fala de, como é que chama? Não é startar, que joga para experimentar no mercado, tem um termo.
Mas tem bastante coisa, mas a gente pode... Tem o pivotar, que é... Pivotar, eu acho que é quando deu algum... A gente nasce com um propósito e entende, olha, aqui dá não tinha tanto sentido, dá para dar uma girada, assim. E daí tem cases clássicos, assim, o YouTube, ele é um case de pivô, assim, que ele nasceu como um... Estavam pipocando aqueles sites de relacionamento, assim, então tinha... E o YouTube nasce como um site de relacionamento baseado em vídeo. E daí ele nota, não, as pessoas não estão usando isso daqui para relacionamento, as pessoas estão usando isso aqui para subir vídeo, então vou pivotar e vou virar uma plataforma de vídeo, assim. Então acho que tem esse elemento de entender a geração de valor como um todo, assim. Indo para a nossa linha de mercado imobiliário, né? E vendo toda a expertise que tem aqui dentro do sistema FEComércio, até por ter essa ligação também com os Secovs aqui do estado, a gente vai ter também convidados aqui dos outros Secovs durante os nossos podcasts. E pensando, tem toda uma base também de formação aqui pelo TTI, por EAD. Como é que vocês trabalham essa questão de formação de mão de obra para o mercado imobiliário através desses treinamentos, desses cursos? Eu acho que é legal trazer essa estrutura, né, Sérgio? De que a FEComércio é esse ente que vai congregar os sindicatos do setor do comércio como um todo e que tem esse papel muito representativo de tentar deixar o ambiente de negócios mais leve, mais contribuir com o empresário do segmento como um todo. E daí conta com esses dois braços, né? Conta com o braço do SESC para promover qualidade de vida, e daí essa qualidade de vida vai estar no turismo, vai estar na saúde, vai estar nas academias para o segmento. E o braço do SENAC, que é para esse mesmo público promover qualificação profissional. E daí tem mercados que a gente atende muito bem, assim, eu entendo que um dos mercados que a gente atende de forma satisfatória é o mercado imobiliário. Nós temos especificamente o técnico em transações imobiliárias, então a gente forma, né? A gente tem uma atuação importante, assim, e um diálogo muito bacana, assim, então hoje a gente deve ter, a gente atende todo o Brasil, assim, então a gente deve ter em sala de aula hoje em transações imobiliárias coisa de 5.000 alunos. A nível Brasil? A nível Brasil. Então, só no Rio Grande do Sul, como um todo, a gente deve ter hoje 450 alunos em sala de aula. Assim, é um número... Preparando e formando os profissionais para mercado. Assim, então, hoje, a gente tem 14 cursos técnicos que a gente oferta na modalidade à distância. O Transações Imobiliárias é o terceiro curso, assim, mais ofertado, mais procurado, com um perfil muito bacana, assim, de que... Quando a gente, claro, hoje em dia mudou, mas há 4, 5 anos atrás, quando a gente falava em educação à distância, a gente pensava no jovem, né? É o jovem que vai estudar à distância. E daí o público de DTI não era alguém que, assim, ele já era formado, então a gente tinha, assim, quase 25% do público era formado em Direito, todos com mais de 42. E vocês tiveram, assim, uma percepção, até porque a gente viu vários colegas, né, que eram mais tradicionais e numa mudança... que aconteceu em função do Fica em Casa, tiveram que ir para o mundo digital. E isso impactou também no movimento de busca da qualificação por esses meios do EAD. Teve um processo assim de... O pessoal começou a se aproximar mais desse mundo digital. Demais, assim, agora. Falando agora, eu lembro de um caso em específico, assim, um aluno que a gente teve contato. E no final, nas últimas unidades curriculares, assim, quando ele se formando, ele mencionou que ele tinha trabalhado a vida inteira. Sim. Então, ele era um senhor. Giancarlo, quando eu me aposentei, a gente ainda não tinha internet. Então, eu me aposentei sem ter internet. Então, quando eu comecei isso daqui, eu jamais imaginei que eu ia trabalhar numa coisa assim. Então, foi mais do que uma vitória assim, de atuação profissional, porque atuava muito bem, era muito relacional, vendia... e estava entrando numa área, né? Era alguém que saiu de área e migrava para o segmento imobiliário. Ele se redescobriu pessoalmente, né? Que tu começa a ficar empoderado nessa fluência digital, né? Consegue navegar digitalmente. Eu observei, assim, um processo de evolução e de adaptação, né? Com vários colegas da nossa área e do mercado imobiliário que foram em busca desse aprendizado, foram em busca dessa aproximação e viram o quanto era possível e o quanto também potencializava seus negócios. Hoje a gente tem toda essa estrutura do Lab aqui com uma busca de diversas soluções. Como é que tem sido os processos de incubação? Como é que está sendo o movimento de aceitação? O que já tem assim, perspectivas de virem soluções também para o mercado imobiliário? Eu acho que a gente tem...
muito movimento de aprendizado mesmo. Então, a gente abre o nosso terceiro ciclo de incubação. O primeiro a gente rodou em parceria com o Sebrae. O segundo a gente rodou orgânico, porque a gente entendeu que, olha, já temos alguma base que dá para rodar de forma orgânica. E a gente tem olhado para... Acho que foi um acerto da FEComércio em criar um ambiente de inovação para o setor. Eu preciso atrair quem tem soluções para o setor como um todo, né? Porque tem alguns segmentos, o agronegócio investe muito em inovação há muito tempo, com muito recurso. A Embrapa é um case assim, mundial de inovação, uma coisa super importante. A indústria investe muito. E o nosso segmento, como é um segmento de giro mais rápido, a gente está sempre correndo, a gente não tem uma tradição de investimento em inovação. Não é tradicional do nosso segmento, a gente acaba apropriando. E quando a gente cria um ponto focal assim, que a gente atrai quem está investindo, a gente traz soluções. Então, assim, eu lembro, tem um case da Entenda. A Entenda é uma startup que eles nascem como um cardápio digital. Então, tinha um cardápio para quem tem um negócio físico e não quer ter um site, porque as pessoas estão mais na web e quer usar o WhatsApp para venda, quer fazer... Eles se estruturam e conseguem fazer todo o fluxo por ali. Quando eles surgem aqui, eles surgem como, olha, a gente tem aqui um case de uma loja de vinho, a gente tem... E a gente olha para isso, mas isso daqui é uma solução sensacional para o corretor. Sim. O corretor consegue cadastrar quais imóveis. A sua imobiliária ela tem 60 imóveis. Ele quer ter o seu cardápio de imóveis. Ele quer cadastrar ali. os 8 que ele entende que é dele, ele cadastra ali, ele cria. Então a gente tem olhado para isso, assim, conseguido apoiar. E daí eu acho que o segmento imobiliário é um segmento que tem feito esforços assim, nas grandes redes, tem percebido a importância da transformação digital, mas os pequenos e médios têm mais dificuldade, porque não tem uma área de TI, né? Não consegue desenvolver. Para esses caras que a gente está posicionado, né? Para o cara que não consegue ter um time de TI Eu acompanho aqui todo esse movimento, né, do sistema em todas as suas áreas de atuação e o Lab também com toda essa possibilidade, mesmo no pequeno espaço de tempo, já fez grandes movimentos e grandes transformações. E com certeza muitas outras virão. Mas é sempre uma das diretrizes, vamos dizer assim, do sistema, está nesse processo contínuo, né? De evolução, de qualificação, de proposta, de provocação também. Eu vejo que eles nos provocam, às vezes, trazendo algumas possibilidades para que a gente não fique... Né? A gente, quando eu falo assim, os empresários em geral, não fique acomodado ou esperando que venham soluções. A gente pode criar essas soluções, a gente pode ter um momento de reflexão e, consequentemente, de construção, porque tu passa a pensar que é possível fazer. E tendo uma estrutura não só de parte técnica, como se tem aqui, espaço físico e toda uma estrutura, mas também de capital intelectual, que dá todo esse apoio. Como é que funcionam esses processos, né? Mentoria, acompanhamento, as pessoas têm uma ideia, daqui a pouco alguém que está nos ouvindo aí pode ter uma ideia ligada ao mercado imobiliário, ao segmento, como é que ela se aproxima do Lab e pode... O papel do Lab é desenvolver esses negócios que estão incipientes ainda e entendendo assim, olha, o que os segmentos precisam. Então, a gente tem essas duas pontas. Escutando as dores do segmento. Então, o que está pegando para o segmento? E trazer isso daqui para conectar com as startups. Para isso, a gente roda um processo de incubação. Então, a gente tem ciclo de incubação que a gente abre o processo de inscrição, assim, num formato que não é um formato tão formal como um edital, mas é um processo formal porque tem uma banca que vai avaliar, assim... Porque o empreendedor pode ter uma ideia e eventualmente ele não vai... É só uma ideia que está muito vaga, ele não vai concretizar, e daí é mais difícil. Daí a gente vai sinalizar que, olha, a estrutura é a equipe. Quem já está com a ideia madura e precisa fazer alguns ajustes, a gente consegue trazer para o jogo e conectar, assim, olha, aqui tem alguém que pode te ajudar a desenvolver o app, aqui a gente entende que essa parte da tua ideia é muito boa, essa parte aqui não vale a pena, assim, pra gente, a gente não vê muito sentido. E colocar, eu acho que o feedback, a gente já teve conosco aqui formalmente 80 startups, mas com certeza em outras interações mais de 120 startups já passaram. E o feedback que a gente vem recebendo é que conseguir colocar a startup em contato com o empresário, que é o cliente que ela quer, é o valor central. Sabe? Então, e daí não é nem tanto a compra do negócio, a contratação, mas o feedback. Então, assim, olha...
O cara dizer que essa solução que tu está entregando aqui, ela não é tão boa. Corrige. Então, economiza tempo da startup com desenvolvimento, gera novas ideias. Então, acho que a gente tem sido um marketplace, assim, né? A gente tem encontrado a solução e conectado com as dores do segmento. Eu tenho usado em alguns momentos, eu digo, eu sou um hub de negócios. Isso aí, né? Isso aí. Tu vai conectando, vai aproximando, vai vendo possibilidades. A gente tem procurado também transitar dentro desse ecossistema. Tá? Eu sei que tu pode depois até comentar conosco assim, alguns movimentos que já existem, né, em algumas estruturas que a gente vê aí, tanto aqui no Instituto Caldeira, enfim, nas outras parques tecnológicos que tem pelo Estado, até fora do Estado também muito movimento dentro dessa área. A inovação ela pegou uma velocidade e acho até pela própria necessidade, né, de um processo contínuo de adaptação. Então, ela na realidade ela não é uma situação de momento. Eu vejo que ela vai perdurar e continuar e acompanhar o desenvolvimento empresarial. Então, o que tu acompanha ou o que tu sabe assim, de movimentos ligados ao mercado imobiliário que já estão funcionando e algo que a gente também daqui a pouco possa construir aqui dentro do nosso espaço, né? Eu acho que sim. Acho que tem essa... Quando a gente começa a conversa, a gente fala sobre assim, o papel de conexão da inovação, ele transcende o indivíduo, ele é para a empresa também. Então a inovação ela tem esse papel de conexão importante. Tem um movimento, assim, daí tem mais no Brasil e tal, mas falando especificamente de Porto Alegre, foi o Tijolo Hub. Tijolo Hub é um hub de empresas do segmento de imobiliário e construção civil. Então, tem empresas construtoras e tem segmento imobiliário. E daí é um case que ele conseguiu reunir assim, concorrentes históricas dentro de uma mesma estrutura para falar de suas dores. Assim. Sim. E por que isso é bom? Porque quando a gente fala assim, ou começa a encarar um mundo mais globalizado, um mundo que a concorrência ela tá menos geográfica, né? Eu posso ter uma startup de São Paulo que ela vai impactar os negócios aqui. A gente ficar batendo na concorrência local não faz muito sentido. Então a gente precisa se reunir localmente, fortalecer o nosso regional, assim, entender para conseguir ter esses ganhos que a revolução digital pode trazer. Então, se a minha imobiliária precisa de um sistema ou de uma dor, uma coisa específica, possivelmente as outras 15 precisam também. Eu investir sozinho não consigo. Então, se a gente consegue fazer esse movimento em conjunto, todo mundo ganha e fica cada um de nós naquilo que a gente é bom. Olha, o meu segmento é específico, o meu nicho é nesse, a minha característica é essa. Então, acho que o Tijolo Hub é um movimento que eu acho que ele é um exemplo para o setor imobiliário aproveitar no estado, extrapolar Porto Alegre e a gente pode começar um movimento parecido, assim, acho que faz todo sentido. Aqui dentro do nosso sistema, né, a gente tem que acolhem e atendem as empresas do mercado imobiliário três bases do Secov, Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, eu digo que são administrações independentes, mas ações em conjunto. Porque os temas, as necessidades, elas são muito próximas. A gente tem muito mais união na busca de soluções do que qualquer tipo de concorrência. Sim, um propósito compartilhado. E eu vejo isso como também uma forma da gente replicando e tentando fazer essa sensibilização junto às empresas no sentido de uma construção em conjunto. Justamente pelo que tu colocou, pela força, por tudo que pode impactar. Então, acho que, na medida do possível, né, a gente evoluir nesse pensamento e tentar criar algo dentro da nossa estrutura que possa vir a favorecer os segmentos, os profissionais, as empresas, dentro dessa linha de desenvolvimento, de reflexão, de proposta de soluções. Acho isso super interessante. Acho que uma provocação que o senhor faz muito bem, assim, e que talvez o nosso empresário de segmento imobiliário principalmente precisa ouvir, é que as melhores soluções não estão na sala dele. Não está na sala dele. Ele vai ter que sair da sala para ele encontrar o que está movimentando, assim, né? E daí eu acho que esse movimento, essa provocação, ela é importante. Olha, eu preciso sair porque não está aqui, sabe? Se a minha margem está reduzindo, eu preciso
Então, acho que um pouco é isso, assim, olha, vamos sair e vamos conectar, né? E eu digo até particularmente, né, o quanto eu evoluí pessoalmente e profissionalmente quando a gente sai de trás do balcão, de trás da mesa e vai... E o nosso sistema aqui, toda a nossa estrutura da FEComércio, ela nos possibilita muitos ganhos nesse sentido. O associativismo, eu acho que ele enriquece muito e impacta significativamente na ação empresarial. Quanto mais envolvimento coletivo e pensamento coletivo a gente gerar, com certeza os resultados vão se potencializar. Para a gente fazer um fechamento desse nosso bate-papo aqui, né? Aquela perguntinha para deixar também o pessoal que está nos acompanhando curioso, né? Projetos futuros, visão de futuro, o que vem por aí, ou o que pode vir por aí nesse segmento imobiliário. Hoje a gente fala também a questão de inteligência artificial. Uma pequena contribuição aí nessa reflexão de visão de futuro, que eu até digo assim, e às vezes digo que o futuro ele está tão rápido que amanhã já chegou. Isso. A gente mudou os planejamentos. Eu lembro na minha graduação a gente falava do case de planejamento estratégico da Gerdau, que era 20 anos de planejamento, né? Hoje não, né? Hoje a gente tem um norte e os planejamentos são mais curtos. Mas eu acho que o segmento imobiliário em específico, assim, ele é um segmento que tem uma profissionalização relativamente recente, né? Porque os grandes players de um tempo atrás, eles deixaram de existir e começam a entrar agora. O senhor referenciou a inteligência artificial. Eu acho que ela é uma ferramenta muito boa para tirar uma parte burocrática do trabalho. Então, a gente precisa colocar ela como aliada, ela vai me ajudar a produzir texto, ela vai me ajudar a melhorar minhas escolhas, ela vai me ajudar como um todo. Assim, ela é uma ferramenta muito boa para reduzir o tempo que eu gasto em tarefa burocrática. Como um todo, a tecnologia faz isso. Ela deixa o humano falando com o humano. Acho que esse é um ponto que eu posso usar para fechar. O outro ponto que eu traria é não perder de vista que a gente está enriquecendo como um todo. Ainda que a gente não sinta, que pareça que a gente está sempre apertado, a percepção de qualidade tem mudado. Então, o segmento imobiliário ele vai ter que olhar para uma oferta que vai crescendo em qualidade, seja quanto ao tamanho de espaço, quanto ao acabamento e quanto ao atendimento, né? Quanto à afetividade no atendimento, quanto à rapidez no atendimento. Entender que a gente falou que inovação é geração de valor. Uma das coisas que tem mais valor para as pessoas hoje é tempo. Então, se eu der mais tempo livre para o meu cliente, né? Se eu não tomar tanto tempo do meu cliente com questões burocráticas, eu estou gerando valor para ele. Eu acho que esse é um ponto assim que eu diria, olha, a gente precisa olhar para qualificar a relação. Então, a gente teve um processo de informatização, que a gente colocou sistemas nas empresas, os sistemas nos ajudaram a nos organizar e tal. Mas agora é hora de fazer os sistemas conversarem com os sistemas e as pessoas falarem com as pessoas. Não dá para eu chegar numa imobiliária e alguém, qual é o seu nome? Deixa eu olhar o cadastro e eu vou falando com o cadastro e eu vou falando. Então, a revolução desses próximos anos sistema conversa com sistema, pessoa conversa com pessoa, os sistemas nos dão suporte. Assim, eu acho que é isso que a gente caminha. Muito bom, Jean. Muito obrigado aqui por estar junto conosco no nosso podcast aqui do Secov Zona Sul. Voltaremos em outras conversas, a gente sabe que tem muito assunto aí para tratar e vamos fazer esse trabalho aí de tentar conectar tanto as empresas quanto os Secovs e movimentar toda essa estrutura magnífica que tem aqui no Lab para atender e buscar essas soluções. Obrigado a todos aí que nos acompanharam nesse podcast e a gente volta com outros assuntos interessantes em breve.